Prepare-se para ter sua mente explodida, porque o que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre os oceanos. Muitos acreditam que já desvendamos os maiores mistérios da Terra, que a ciência tem todas as respostas, mas eu te garanto, essa é uma das maiores ilusões que nos contaram. E se eu te dissesse que existe um som, um grito vindo das profundezas abissais, tão poderoso que foi captado a milhares de quilômetros de distância, um som que aterrorizou os cientistas e que, até hoje, ninguém consegue explicar. Sim, ele existe, e é a prova viva de que o desconhecido ainda reina absoluto sob as ondas. Você já se sentiu frustrado por não conseguir entender algo, por ter uma pergunta sem resposta, por sentir que há algo muito maior e mais complexo do que aquilo que nos é apresentado? Essa é a dor de quem busca a verdade, de quem não se contenta com explicações superficiais. Pois bem, hoje vamos mergulhar de cabeça nesse abismo de incertezas e em poucos minutos você vai adquirir um conhecimento que poucos têm acesso, uma perspectiva que vai mudar a forma como você vê o nosso planeta. Esqueça o que te disseram sobre o fundo do mar. A realidade é muito mais bizarra e fascinante do que qualquer ficção. O bloop não é apenas um som, é um portal para um universo de possibilidades que a ciência ainda engatinha para compreender, que é a melodia de um mistério que desafia a lógica, que nos faz questionar a própria existência de criaturas colossais e fenômenos inexplicáveis. E a recompensa por embarcar nessa jornada conosco? A chance de desvendar junto comigo os segredos mais bem guardados do oceano, de se sentir parte de algo grandioso e de expandir sua mente para além dos limites do conhecido curioso para saber o que realmente se esconde nas profundezas? Então segure-se, porque a verdade é mais estranha do que você imagina. Imagine por um instante um som tão poderoso que atravessou milhares de quilômetros de oceano. Um grito vindo das profundezas que fez os cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos pararem tudo o que estavam fazendo. Era 1997 e eles estavam lá, monitorando o vasto e enigmático fundo do mar com seus hidrofones de alta sensibilidade, buscando terremotos, explosões, o pulsar geológico do nosso planeta. Mas o que captaram foi algo totalmente diferente, algo que não se encaixava em nenhum manual, em nenhuma teoria conhecida. Um som orgânico, sim, mas de uma magnitude que desafiava a própria biologia marinha. Pense bem, o que poderia ser? Esse som, que mais tarde seria carinhosamente ou assustadoramente batizado de The Bloop, emergiu de uma região próxima ao Ponto Nemo, o lugar mais isolado da Terra, um verdadeiro deserto aquático onde a civilização humana mal ousa pisar. A assinatura acústica era única, um ruído de baixa frequência, longo e grave, que se estendeu por cerca de 1 minuto, com uma intensidade tão absurda que foi detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. É como se você estivesse em São Paulo e ouvisse claramente um sussurro vindo de Nova York. A ciência, que tanto se orgulha de suas explicações, se viu de mãos atadas diante de um enigma que parecia ter saído de um livro de ficção científica. A verdade é que, muitas vezes, o maior conhecimento não vem do que já sabemos, mas do que nos desafia. O bloop é um lembrete sonoro de que a vastidão azul sob nossos pés guarda segredos que nem sequer começamos a compreender. Ele nos força a questionar nossos limites, a expandir nossa percepção sobre o que é possível e o que realmente habita as profundezas, assim como um bom investidor busca oportunidades em mercados inexplorados. A ciência se depara com um mercado de mistérios no oceano, onde cada nova descoberta pode redefinir tudo o que pensávamos saber. E esse som, esse bloop, foi apenas o começo de uma jornada rumo ao desconhecido. Depois de captar esse som tão peculiar, a equipe da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos se viu diante de um quebra-cabeça e tanto. Pense comigo. A primeira coisa que se faz ao encontrar algo inexplicável é tentar encaixá-lo nas categorias que já conhecemos, não é mesmo? Eles tentaram de tudo. Seria um terremoto submarino? Não, o padrão de vibração não batia. Uma geleira se rompendo, talvez? Também não, a intensidade e a estrutura acústica eram completamente diferentes. E uma explosão?
Nem pensar, o bloop foi um som lento, contínuo, quase como uma respiração profunda do oceano, muito diferente de algo abrupto e curto. Era como tentar forçar uma peça quadrada num buraco redondo. Simplesmente não dava. O problema é que o bloop tinha uma assinatura acústica que parecia orgânica, como se viesse de um ser vivo, mas com uma potência que desafiava qualquer lógica biológica conhecida, nem mesmo a baleia azul. O maior animal do planeta seria capaz de produzir algo tão forte e consistente. É como se você ouvisse um miado de gato que fosse tão alto quanto o rugido de um leão. Inimaginável, certo? Essa incongruência jogou os cientistas num mar de incertezas, mostrando que, por mais que a gente ache que conhece o mundo, ele sempre tem uma carta na manga, um mistério guardado a 7 chaves. Essa situação nos ensina uma lição valiosa sobre a vida e o conhecimento. Às vezes, as respostas não estão nas caixas que já temos, mas na coragem de criar novas. Assim como um empreendedor inovador não se contenta em seguir o que já existe, mas busca o próximo grande avanço, a ciência. E nós mesmos precisamos estar abertos ao que é inédito, ao que desafia o status quo. O bloop não era apenas um som. Era um convite para expandir a mente, para aceitar que o desconhecido é vasto e que o que não se encaixa pode ser, na verdade, a chave para uma compreensão muito maior. E essa busca por novas compreensões nos leva a questionar ainda mais. Com a ciência de mãos atadas, o terreno ficou fértil para a imaginação. E é aí que a coisa fica realmente interessante, não é? Alguns cientistas, aqueles mais ousados e com a mente aberta para o que está além do óbvio, começaram a sussurrar uma ideia que, para muitos, parecia pura ficção. E se o bloop fosse o som de uma criatura marinha ainda não descoberta? Uma espécie colossal, vivendo nas profundezas extremas dos oceanos, onde a luz do sol nunca chega e o ser humano nunca ousou ir? Afinal, é um fato que conhecemos mais da superfície da Lua do que do fundo dos nossos próprios oceanos. Essa ideia, por mais fantástica que pareça, não é tão absurda quando pensamos na imensidão inexplorada que nos cerca. E o que torna essa teoria ainda mais intrigante é a proximidade do bloop com o Ponto Nemo. Para quem não sabe, o Ponto Nemo é o polo de inacessibilidade do Pacífico, o lugar mais distante de qualquer terra firme no planeta. É um verdadeiro fim do mundo aquático. A ideia de que um som tão poderoso viesse justamente de um lugar tão remoto e misterioso acendeu o imaginário popular como um estopim. Será que há algo naquele trecho esquecido do Pacífico Sul? Uma criatura ancestral, uma base submersa, um eco de algo que não deveria estar ali? A mente humana, sempre em busca de padrões e explicações, começou a conectar os pontos, mesmo que eles estivessem separados por séculos de história e ficção. Essa busca por respostas nos leva a um campo fascinante, onde a ciência e a mitologia se encontram. Pense em H.P. Lovecraft, o mestre do horror cósmico, que descrevia em seus contos criaturas ancestrais adormecidas nas profundezas dos mares, esperando o momento certo para despertar. E adivinha onde ficava a cidade submersa e fictícia de R'lyeh, lar do monstro cósmico Cthulhu? Exatamente nas coordenadas aproximadas de onde o bloop foi detectado. Coincidência? Premonição literária? Ou será que a imaginação de alguns artistas, de alguma forma, consegue captar ecos de verdades que a ciência ainda não desvendou? É uma reflexão poderosa sobre como a arte pode, por vezes, nos preparar para o que a realidade ainda vai nos mostrar. Diante de tanto mistério e especulação, a comunidade científica e o público em geral clamavam por uma resposta. Por anos, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos manteve-se em silêncio, apenas confirmando que o bloop não era compatível com nenhum ruído conhecido, o que, convenhamos, só jogava mais lenha na fogueira da conspiração. Afinal, quando a ciência não tem uma explicação, a imaginação humana preenche as lacunas com as mais variadas teorias. Naves alienígenas emergindo do oceano, portais interdimensionais, testes militares secretos com armamentos sônicos. É como um bom livro de suspense, onde cada página virada só aumenta a tensão e a vontade de desvendar o final. Mas, em 2012,
Quase 15 anos depois da descoberta, foi publicada uma atualização, a explicação oficial. O bloop poderia ter sido causado por um ice quake, ou seja, uma movimentação intensa de gelo, como o rompimento de uma enorme geleira. Eles argumentaram que o padrão sonoro seria compatível com esse tipo de evento. À primeira vista, parece uma explicação plausível que tenta trazer o mistério de volta para o reino do natural e do explicável. É o tipo de resposta que muitos esperavam para acalmar os ânimos e fechar o caso. Mas será que é tão simples assim? Há um detalhe curioso, um porém que não pode ser ignorado. O som do bloop foi registrado a mais de 3.000 km da costa da Antártida, em uma área sem grandes geleiras identificadas nas proximidades. E mais importante, por que só ouvimos algo assim uma única vez? Por que nunca mais um som daquela intensidade foi registrado? Nenhum outro icequake foi tão sonoro quanto o bloop. Além disso, especialistas notaram que a estrutura acústica do bloop é excessivamente parecida com padrões biológicos, sons de origem animal, mas em uma escala colossal, algo muito maior que qualquer criatura já registrada. É como se a natureza estivesse nos pregando uma peça, ou melhor, nos mostrando que ainda há muito a ser descoberto. Mesmo com a explicação oficial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que, como vimos, levanta mais perguntas do que respostas, o bloop permanece um mistério que reacendeu o interesse pelas profundezas do oceano. Ele é um lembrete sonoro, um eco distante, de que a Terra ainda guarda segredos profundos, segredos que não brilham no espaço sideral, mas que sussurram, vibram e, às vezes, gritam do fundo do mar. Essa persistência do desconhecido é o que nos move, o que nos faz querer ir além, explorar o que está oculto. É como a busca por um tesouro perdido. A cada pista, a curiosidade só aumenta e a vontade de desvendar o enigma se torna ainda mais forte. Cada som misterioso captado nos lembra de uma verdade fundamental. Não sabemos tudo, não dominamos o oceano, não exploramos suas profundezas e, para ser bem sincero, não fazemos ideia do que se esconde além dos 5.000 metros de escuridão e pressão esmagadora. Talvez criaturas gigantes dignas de lendas ainda estejam lá nadando em silêncio. Talvez civilizações esquecidas, cujas histórias nunca foram contadas, repousem no leito marinho. Ou talvez, e essa é uma possibilidade que nos faz pensar, seja apenas a vastidão do desconhecido rindo da nossa curiosidade, mostrando-nos a nossa própria insignificância diante da grandiosidade da natureza. Essa reflexão nos convida a uma jornada não apenas externa, mas interna. Assim como o bloop nos faz questionar o que há no oceano, ele também nos provoca a questionar o que há em nós mesmos, o que ainda não exploramos em nosso potencial. É um convite para abraçar o desconhecido, para não ter medo de fazer perguntas sem respostas fáceis, porque no fim das contas, as maiores descobertas, sejam elas científicas ou pessoais, muitas vezes nascem da coragem de admitir que não sabemos tudo e da humildade de continuar buscando. E essa busca, meu amigo, é o que torna a vida uma aventura inesquecível. Então, o que você acha que foi o bloop? Uma criatura colossal ainda não descoberta, um fenômeno natural que escapou da nossa compreensão, ou o eco de algo que talvez não devêssemos ter ouvido? Essa é a beleza do desconhecido, a força que nos impulsiona a ir além, a não aceitar o óbvio. Pense bem, quantas vezes na sua vida você se deparou com um bloop pessoal, um mistério, um desafio que parecia insolúvel? A forma como você lida com esses enigmas é o que define sua jornada. Você se contenta com a primeira explicação ou mergulha fundo para desvendar a verdade, mesmo que ela seja assustadora? A vida, assim como o oceano, é vasta e cheia de profundezas inexploradas. E a maior lição que o bloop nos traz não é sobre um som misterioso, mas sobre a nossa própria capacidade de questionar, de buscar, de expandir os limites do nosso conhecimento. Se você quer realmente mudar de vida, precisa começar a olhar para os seus próprios abismos, com a mesma curiosidade e coragem que a ciência tenta desvendar o bloop. O que você está esperando para mergulhar nas suas próprias profundezas e descobrir os tesouros e os mistérios que residem em você?
A hora de agir é agora. De não se contentar com o raso. Não deixe que a superficialidade da vida te impeça de explorar o que realmente importa. Se você se sente provocado, se essa história acendeu uma chama de curiosidade e um desejo de ir além, então você está no caminho certo. E se você quer mais histórias como essa, onde ciência e mistério se cruzam nas profundezas, onde o conhecimento que poucos passam é revelado, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que adora um enigma não resolvido. Porque às vezes, as respostas para as grandes questões da vida não estão no céu, mas no fundo do mar e dentro de você.